um evangelho que traz para nós importantes reflexões, né, nesse grande tema, né, do capítulo 14, honrai a teu pai e a tua mãe. Traz tantas reflexões, todos os textos, né, da importância do nosso planejamento, da importância da convivência, da importância das relações, né? E hoje a gente vai estudar mais um trechinho no item 8, parentesco corporal e espiritual. Então, vamos iniciar com a nossa prece, para em seguida a gente fazer a leitura e trazer algumas considerações para vocês, né? Então, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, que se encontram conosco nessa noite em todos os lares daqueles que estão conosco nesta reunião fraterna. Que o nosso estudo da noite seja bastante clareador das nossas ideias, que a gente possa compreender um pouquinho mais do que nos traz este bendito Evangelho, à luz do Espiritismo, das contribuições de Kardec, das contribuições também da evangelização de espíritos, através do professor Eurípides. Compreensões importantes para a nossa caminhada, para o fortalecimento das nossas decisões. Que possamos ter bastante tranquilidade, bastante discernimento, bastante clareza. Que sintamos a tua presença junto a nós todos os instantes, para que essa reunião seja bastante profícua para todos os espíritos encarnados e desencarnados que a acompanharão. E assim felizes por termos mais uma oportunidade de estudo do Evangelho de Jesus, damos por iniciado o nosso estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vou fazer a leitura do texto, né, que traz para nós aqui honra teu pai e tua mãe, falou da piedade filial, né? É importante a gente as necessidades do espírito, né? Depois, trazendo aquela passagem que Jesus pergunta, né? Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Que a princípio pode parecer estranha, mas que quando a gente compreende à luz do que o Espiritismo nos esclarece, facilita bastante, né, a gente entender esta passagem, né? Vamos falar hoje do parentesco corporal e espiritual, compreender um pouquinho mais do que Jesus disse, né? E Kardec vem trazendo para a gente o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se,
como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família, pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto que perderam o juízo. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Pois bem, o texto vem falar para a gente de que há duas espécies de família. Então, ele diz aqui, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Então, a gente precisa partir disso para compreender o texto, né? Então, o que é uma família espiritual? Ele fala para nós aqui que os verdadeiros laços de família são os espirituais, são os da simpatia e da comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, a gente tem que pensar que os espíritos que formam essa família espiritual que a gente tem são aqueles espíritos que, durante as encarnações, por isso que ele fala que antes, né, antes dessa encarnação, já estiveram conosco em outras passadas, né, nas nossas vivências anteriores, e que pelos laços de afeto que nos uniram, continuam convivendo conosco na espiritualidade e, por vezes, aqui, né? Por isso que ele fala, durante também a encarnação. Por quê? Porque alguns também vêm partilhar conosco nesta encarnação, conviver conosco, estar junto a nós, para nos fortalecermos, né? E para juntos a gente poder evoluir um auxiliando o outro, né? Enquanto outros permanecem na espiritualidade velando por nós, né? Por aqueles que estão neste momento nas oportunidades. Então, a gente adquiriu ao longo da nossa existência enquanto espírito diversos outros espíritos que são mais chegados a nós espiritualmente falando, né? As nossas relações são boas relações de afeto que a gente já formou e chama dessa grande família espiritual. E que esses laços, eles vão permanecer após o nosso retorno à pátria espiritual e vão estar presentes em outras encarnações. E a gente sabe que a gente teve muitas vidas e que por isso mesmo a gente tem uma grande família. E não é em toda encarnação que a gente vai estar com todos. A gente vai estar com alguns, dependendo das nossas necessidades, a gente reencarna junto, e outros ficam na espiritualidade. Pode ser que em outra encarnação a gente esteja com outros, ou a gente volte com os mesmos. Tudo depende da nossa necessidade, do nosso planejamento reencarnatório, né? Já o parentesco corporal, ele se dá a partir do nosso planejamento, porque é lá que a gente verifica as nossas necessidades e as provas, né, que são os meios para o nosso progresso, determinam aqueles que farão parte da nosso parentesco corporal.
Então, essa família, ela permite que esses espíritos, que espíritos diversos se reencontrem, formando um laço que é muito difícil da gente escapar, né? Porque o laço familiar, consanguíneo ou não, né? Mas de corporal, como diz assim, onde formam-se aquele grupo de pessoas, né, que na verdade são espíritos que precisam ter um vínculo maior para trabalhar naquela encarnação. Então, isso é importante porque são oportunidades frutos de um planejamento, né? Que a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né? Então, vem da nossa necessidade. Isso é importante a gente compreender sempre, que ele vem da nossa necessidade. Não é o bel prazer, não é porque agora eu quero vir com aquele, não quero com aquele, né? Porque senão nós simplesmente escolheríamos somente membros da nossa família espiritual, aquela que o nosso afeto está presente, né? E não é isso que acontece, né? A gente precisa compreender. E é por isso que Kardec abre aqui, né, o texto falando para nós assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais, né? Por que ele fala que o corpo procede do corpo? É biológico, né, gente? É biológico. Mas o espírito não procede do espírito. Nosso espírito não vem do espírito dos nossos pais, né? E ele fala que já existia antes da formação do corpo. Aliás, muito antes, se a gente pensar nessa encarnação agora, o nosso espírito é milenar, nosso corpo é atual, mas nosso espírito é milenar, né? E ele fala que o pai não gera o espírito do filho, né? O pai gera o corpo, né? Com todas as determinações do nosso planejamento, não é também tudo ao acaso, né? E, e ele fala assim: fornece-lhe apenas o envoltório corporal. O espírito já existe há muito tempo, né? Esse corpo é a oportunidade do espírito vir conviver, se relacionar, né? Vir aqui numa oportunidade bendita de renovar, né? Que esse realmente é a finalidade da encarnação, essa renovação, né? Então, a gente faz, a partir nosso planejamento, a gente encarna e forma aqui uma família corporal, né? E essa família corporal é que ela não é formada somente por espíritos. Eu vou usar os termos que usam aqui no Evangelho, usam também nos livros da evangelização, que não é formada só pelos espíritos simpáticos a nós, né? Mas também pelos antipáticos, vamos colocar assim, né? Porque nós precisamos. No texto fala assim, ó, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentes espíritos simpáticos ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição na vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam separados por antipatias igualmente anteriores que se traduzem por seu antagonismo da terra. Então, a gente vai ter situações, né, com espíritos que nos são afetos e alguns que ainda a gente tem alguma dificuldade. Então, a gente pode ver nas nossas famílias, os nossos relacionamentos, as situações que a gente tem, né? E a gente não fala assim somente de inimigos mortais, né? Mas podem ser ainda resquícios, espíritos que vão trazer para a gente resquícios de sentimentos que ainda a gente não consegue desenvolver bem, né? A gente ainda tem grande dificuldade, né? E eles vêm para nos ajudar, né? E por que a gente precisa? A gente sempre fica perguntando,
que eu preciso vir com esse espírito, né? Por que que isso... tem pessoas que chegam a falar assim, é castigo de Deus ser um espírito desse na minha vida. E não é castigo, né? A gente fala tanto, é oportunidade, né? E é isso mesmo aqui que a gente precisa refletir, né? Porque é só através dessas oportunidades que a gente vai aprender a conviver, a relacionar e transformar as más energias que a gente carrega, né? Que esse é o principal fator para a nossa encarnação e o principal fator para a gente estar formando essas famílias, né? É aquilo que determinamos no nosso planejamento. A evangelização de espíritos vem nos ajudando bastante, né? Quem já está aí acompanhando ela há algum tempo já vai compreendendo. E ela traz algumas coisas para nós. E eu vou trazer algumas coisinhas para vocês, para a gente refletir nesse. Por que isso é importante? Por que é importante eu saber disso? Né? Por que é importante que eu viva isso? Né? E eu vou trazer algumas coisas desse livro aqui, porque é a evangelização de espíritos, aqui tem algumas coisas, e também esse aqui, da assistência fraterna, e todos os livros da evangelização. Que ele fala para nós algumas coisas assim, que no decorrer das experiências encarnatórias, né, de cada encarnação que a gente tem, a gente vai adquirindo as experiências, e a gente adquire experiências boas e más. Então, a gente foi vivendo e foi juntando tudo isso, essas experiências boas e más. E essas experiências, elas são armazenadas na nossa memória espiritual, né? Elas começam a fazer parte da nossa, do nosso perispírito, elas ficam gravadas no nosso perispírito. Então, pense, experiências boas e experiências más, né? Então, tudo isso vão se tornando o que eles chamam de referências energéticas, né? E essas referências, quando a gente vai fazer o nosso planejamento, nós somos auxiliados a estudar essas nossas referências. A gente é convidado a olhar para dentro de nós, né? A gente percebe, é levado a perceber, e a gente percebe quais são as nossas dificuldades, quais são essas energias mais difíceis que estão impregnadas e que eu preciso transformar, né? Também eu vou buscar quais são as coisas boas que eu tenho e que podem me ajudar, né? Mas essas energias, elas só podem ser desfeitas tendo mais energias boas. Então, eu venho no meu planejamento para transformar essa energia. Mas como é que eu posso fazer isso? Se eu vier aqui somente com os espíritos já que eu tenho boas relações, como é que eu vou trabalhar as energias ruins? Porque com espíritos que já me são mais caros, eu vou só deixar transbordar as energias boas, né? E as energias ruins, não vou ter muito trabalho com elas. E como é que eu vou poder evoluir se eu não trabalhar justamente o que eu necessito, né? Quando a gente faz esse estudo dessa organização energética nossa, né? A gente planeja também os relacionamentos que a gente vai ter nessa encarnação, justamente para trabalhar essas energias difíceis, né? Porque essas oportunidades serão as oportunidades que a gente terá para aprender a amar, para aprender a perdoar, para justamente evoluir. Ele fala aqui no texto que quando a gente tem essas antipatias anteriores, né, que vão se tornar antagonistas nossos aqui na Terra, ele termina a frase que eu não li, né, vou ler agora, que ele diz assim, a fim de lhe servir de prova.
Então, a gente pensar a prova não a coisa ruim, mas a oportunidade que esses espíritos vão trazer para mim, de eu trabalhar essa renovação, de eu mexer, movimentar essas minhas energias, né? Então, a gente precisa aprender a conviver e a relacionar. Então, mas isso a gente muitas vezes pensa que é a mesma coisa, né? Será que não é a mesma coisa? A evangelização fala assim, ó, relacionar é diferente de conviver. O homem convive, o espírito relaciona. Então, o homem convive. Então, quando a gente convive, e isso eles falam em outras situações, né? A gente convive quando a gente está dentro desses grupos, a gente está convivendo. Né? Isso é fácil para nós. Agora, o relacionar é quando eu troco essas energias. E trocar energia é de espírito para espírito. Né? Por isso que ele fala isso, ele fala o espírito relaciona, troca vibrações e transmuta sentimentos com todo o potencial de energia que é próprio de cada um. Então, nós precisamos desses relacionamentos para a gente poder fazer essa evolução, porque a evolução só vai se dar na hora em que eu estiver mais próximo do amor e do perdão do que dessas dificuldades de relacionamento ainda que eu tenho. Então, quando eu começar a trabalhar um pouquinho, do perdoar, do compartilhar, né? Procurar renovar essas situações, me conciliando ou reconciliando com esses espíritos, melhora para o meu espírito, né? Que vai ganhar somos sempre nós, né? Então, a gente trabalha, quando a gente trabalha com essas energias, e começa a conviver e relacionar, a gente vai trabalhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Porque a relação traz isso, faz com que eu trabalhe tudo isso, né? E justamente quando eu tenho no meu círculo, né? De convivência, eu tenho espíritos que me permitam isso e que dificultem para mim que eu me afaste deles, porque é muito fácil, eu vou me afastar. Vou me afastar e não relaciono mais. Não relacionando mais, meu espírito também não se engrandece. Né? Eu não renovo, eu vou sair como eu entrei e perdi minha encarnação. Né? A encarnação, na hora que você faz seu planejamento e decide-se por reunir esses espíritos para fazer essa troca energética, né? A troca no sentido de excluir a ruim para na hora que você coloca as boas energias, né? Você precisa ter essa convivência, né? Dessa família corporal aqui, consanguínea ou não, mas que dificilmente você tem como você se afastar, né? Ela forma uns laços, pense que laço de mãe com filho, de pai com filho, de casal, são laços muito, muito fortes que, por mais que a gente queira, a gente não tem como se livrar. E eles são necessários, o planejamento constrói mesmo esses laços para que a gente precise fazer alguma coisa, né? Porque a gente precisa conviver bem. Então, eu preciso me relacionar melhor. E na hora que eu me relaciono melhor, é a hora que eu vou transformar o meu pensamento, o meu sentimento em relação a esse espírito, para que eu possa realmente conviver com ele. Né? Então, eu vou aprendendo, porque como que você tem um laço tão forte ali, um laço de irmão, e você vai viver separado, em briga e nunca mais, a gente já sabe que não pode. A gente já sabe que não deve, que não é esse o caminho que a gente tem para a renovação do nosso espírito, para a gente ascender espiritualmente. A gente precisa resolver essas situações.
aqui na Terra, né? A evangelização, ela explica para a gente assim, que esses espíritos que nos são antipáticos, né, e que vêm nessa nossa convivência, eles nos despertam energias doentias, vibrações negativas, né, e o pensamento, o sentimento que são produzidos diante dessas vibrações e dessas energias é que precisam ser modificados. Então, a gente pensa, né, a gente pensa em termos de energia quando a gente está no planejamento reencarnatório. E quando a gente chega encarnado já, essa vibração, essa energia, ela vem para o nosso pensamento, para o nosso sentimento. Às vezes a gente, assim, não sabe por que a gente não gosta de uma pessoa. Por que a gente não se relaciona bem? Porque é a energia. E às vezes a gente não tem nomeação do que é que acontece, por que a gente não tem esse laço já fortalecido? Por que é difícil o nosso relacionamento com determinados espíritos? Né? Porque, na verdade, a gente traz e condensa nessa energia todos os sentimentos que a gente teve de ódio, de rancor, de vingança, esses sentimentos difíceis que a gente angariou lá atrás e que veio hoje aqui, que está representado nesse meu irmão, né? Nesse meu irmão, nesse meu pai, nesse meu filho, e que gera para a gente uma sensação muito ruim. E que eu acredito que nenhum de nós quer mais uma coisa dessa, né? A gente não quer mais passar por isso, né? Então a gente precisa reestruturar, mas ninguém faz isso sozinho. Então a gente precisa muito do outro. Uma relação é uma troca de dois ou mais seres, né? Não existe uma relação unilateral. Não dá para a gente trabalhar essas energias sem ter o nosso contraponto, né? Então a gente precisa desses espíritos junto conosco na encarnação, né? Os espíritos que vêm conosco e já fazem parte da nossa família espiritual, ele vem nos dando suporte, nos amparando, né? Um fortalece o outro nessa caminhada, né? Bom, mas como que a gente pode fazer essa renovação energética, né? Como é que a gente pode transformar esses pensamentos e sentimentos ruins? Eu linkei algumas coisas, né? Depois vocês podem também colaborar e vou falar algumas coisas que eu pensei aqui nos meus estudos, né? Primeiro, nós precisamos compreender que cada espírito que compõe o nosso grupo de convivência não está ali por acaso, né? Eu já falei, ele é nossa oportunidade. Ninguém que está ao nosso lado foi colocado aleatoriamente, não. É um quebra-cabeça muito bem pensado, muito bem estruturado, de acordo com as necessidades de todos os espíritos que compõem esse círculo, né? Todos os espíritos têm a sua história, todos os espíritos vão ali formando para juntos trabalharem algumas coisas. Então, são oportunidades que a gente tem que pensar sempre naquele espírito que nesse círculo traz ainda dificuldades energéticas para nós. Outra coisa, cada espírito dessa convivência também está em oportunidade de evolução. Então, se eu tenho dificuldade e ele tem dificuldade comigo, a gente tem que compreender que são essas oportunidades. Então, eu tenho que olhar para ele como espírito, né? Olhar para ele como espírito é ir além de simplesmente pensar nas coisas que ele me fez, mas pensar nas coisas, nas dificuldades que ele também traz, como eu trago, né? Se olhar como igual nesse sentido espiritual é muito importante para a gente, né? Se eu tenho as dificuldades, ele também tem as dificuldades, e a gente precisa compreender o espírito, né? Outra coisa
é a necessidade, da necessidade de compreender a necessidade da renovação, né? Porque se a gente não compreender, e compreender não é simplesmente saber, né? Ah, a Valéria está falando lá, não, não é. Ah, eu li no livro, não, não é. É entender. Esse entendimento é um entendimento nosso pessoal, nosso espiritual, é compreensão. Eu preciso renovar. É isso que eu estou precisando trabalhar. Já analisei, já pensei, eu vi que meu relacionamento difícil está se baseando nisso. Se eu não ainda encontrei, há muitos caminhos. E a gente tem na casa o trabalho de assistência fraterna, que um dos livros fala sobre isso, que ajuda, né? Então, conversar com algumas pessoas que possam trazer para você um auxílio do que quais são as necessidades do espírito, porque às vezes a gente sozinho não quer olhar para as nossas dificuldades, não quer olhar para esse sentimento ruim, né? Às vezes nossa tendência é pôr a culpa no outro, a gente já sabe disso, que a gente gosta mesmo de pôr a culpa no outro, a gente nunca fez nada, é o outro que fez para a gente. E a gente tem que pensar que as energias negativas também estão conosco, né? Nós precisamos renovar, não ele precisa renovar para eu estar bem, eu preciso me renovar por mim, né? Então, compreender a necessidade, compreender é uma coisa muito, muito grande, né? Não é só saber, né? Não é só saber, ah, eu já sei disso, mas compreender, a hora que a gente compreende, a gente começa a agir, né? Quando a gente não começou a agir, é porque a gente não compreendeu nada ainda. Uma outra coisa é que a necessidade de empreender de esforços e dispor de uma vontade firme para fazer. Porque quando eu compreendo, para eu colocar em ação, eu preciso ter claro para mim assim, não, eu quero realmente mudar. Não quero levar para outra encarnação nada disso para resolver. Eu não quero voltar para a pátria espiritual carregando ainda essas energias ruins que só me prejudicam. Porque não prejudica o outro, me prejudica. E eu não quero mais isso. Então eu tenho que ter essa compreensão, trazer essa vontade firme de mudar, de fazer diferente, de renovar realmente esses laços com esses espíritos e a renovação dos sentimentos e dos pensamentos que sempre me envolvem com relação a ele. Outra coisa, compreender que a reconciliação traz a renovação do pensamento e do sentimento, estruturando a caminhada do espírito. Porque a conciliação traz o que é mais necessário. Porque quando a gente se reconcilia mesmo, é a hora que o amor realmente fez morada no nosso coração. Quando a gente decide, a gente faz, aquele sentimento toma conta de nós. Né? Aquele sentimento chega ao ponto do ápice, que é o perdão. E muitas vezes a gente precisa pedir perdão, outras a gente tem que dar o perdão. E isso o ápice. O ápice por quê? Porque na hora que a gente perdoar, o amor já está presente em nós. Então a gente precisa fazer essa renovação em nós para chegar naquilo que Jesus disse que é o básico para nós. Né? Amarmos o nosso semelhante. Né? Seja ele quem for, seja ele quem for. Isso é vital para nós enquanto espíritos, né? Esse livro aqui fala também assim, ó, os relacionamentos espirituais são importantes para as modificações do pensamento e dos sentimentos. São eles fatores de educação. Né? Educação do quê? Do espírito. Não é a minha educação, como a gente conhece, mas educação do espírito. Porque o espírito precisa dessa educação como base para essa renovação. Quer dizer, quanto mais eu vou aprendendo realmente
o valor do outro, quanto mais eu vou aprendendo o valor dessa renovação daquilo que eu preciso transformar, quanto mais eu vendo quanto isso é importante para o crescimento do espírito, né? Então, eu vou educando o meu espírito para que as minhas ações sejam sempre as melhores, né? Sempre voltadas para o outro, sempre balizadas pela caridade. Então, isso tudo vai trazendo, porque a hora que você pensa também em que eu preciso renovar meu sentimento com o outro, isso também é caridade. É caridade comigo e com o outro, né? Ele fala, são eles fatores de educação, no entanto, são poucas as pessoas que compreendem a força desses relacionamentos. Olha como ele está colocando a força. Pense que um espírito pode resolver numa encarnação algo que está há milênios tentando resolver, ou há milênios carregando, e ao invés de resolver, só solidificou. Por quê? Porque não quis modificar. Porque deixou o orgulho, o egoísmo na frente e não quis modificar. Então é hora de a gente começar a baixar essa guarda que a gente levanta nessas situações para realmente buscar essa renovação, né? A maioria vive olhando o outro como homem e nunca como espírito imortal. Né? Como é importante a gente compreender, né, que a gente precisa olhar o outro como espírito. Os grupos de convivência estimulam ou inibem os sentimentos que guardamos. Por meio desse entendimento é que se inicia a grande compreensão do que seja ambientar, sentir a relação com o outro, perceber sentimentos que passam a ser definidos e reconhecidos dentro de um contexto familiar ou até mesmo social. Né? Então, quanto é importante a gente compreender essas situações na nossa vida, gente, que não basta a gente conviver, estar ali junto, quando a gente não enfrenta as nossas dificuldades frente àqueles ou aos sentimentos que esses espíritos trazem para mim, os sentimentos ruins, os sentimentos doentios, os sentimentos difíceis que nos impedem de relacionarmos harmonicamente, fraternalmente, com amor, né? Então, que a gente possa aproveitar a lição de hoje e refletir bastante nessas situações de relacionamento que a gente tem dentro das nossas mais caras convivências, né? Os que são difíceis, os que são já muito afetuosos, né? A importância de cada um desses na nossa vida. E aí a gente vai abrir para vocês, se vocês quiserem falar, né? A gente está nesta oportunidade, podem abrir aí o microfone e quem quiser colocar ainda alguma complementação, por favor, a gente abre aí o chat para vocês também. Fiquem à vontade. Aguardo. Oi, Valéria. Boa noite. Boa noite. Espera que estamos arrumando a microfonia aqui. Bom, esse assunto eu fiquei lembrando muito, Valéria, de quando a gente recebeu uns anos atrás um texto mediúnico chamado Lar Laboratório de Educar. Num laboratório, o que a gente encontra, né? São reagentes que, ao entrarem em contato, ocorrem reações químicas, e essas reações químicas, às vezes, são explosivas, às vezes soltam fumaça, às vezes produzem cores bonitas, aromas, e às vezes formam um terceiro produto ácido, às vezes formam um terceiro produto nutritivo.
enfim, a combinação dos reagentes vai gerar produtos os mais variados, né? E não sei, para mim, essa comparação dos espíritos é muito feliz, porque concretiza isso, né? No nosso, em nossos grupos de convivência, especialmente o grupo de convivência do lar, o relacionamento é isso, é a apresentação dos nossos conteúdos, que são os que vão reagir com os conteúdos do outro e o que estão gerando de produtos, né? No início do texto, a primeira frase do texto, o amigo espiritual fala assim: para curar enfermidades profundas da alma, Deus, em sua infinita misericórdia, criou um mecanismo altamente eficiente, a formação de famílias. Quer dizer, é importante, né, que a gente pense desse ponto de vista que a gente tem trazido aí desde sexta, que você enfatizou hoje, se nós estamos conscientes, porque Kardec mesmo fala para nós que nas relações, quando você encontra um espírito antagônico, e isso ocorre muito nas famílias, tendo em vista que é para curar as nossas enfermidades, tendo em vista que é para renovar, nós vamos encontrar espíritos antagônicos. E o encontro com o antagônico não é simples, não é agradável, né? Mas quando a gente toma consciência disso, como tem sido a nossa postura, né? Será que a gente tem tomado consciência? Será que a gente tem se responsabilizado, né? Nós temos nos responsabilizado pelos nossos conteúdos, pelos reagentes que nós estamos oferecendo para a reação? Ou será que nós estamos só preocupados com o que o outro traz? Enfim, fiquei refletindo em todas essas coisas que eu acho bem propícias, porque quando a gente tem um desencarne, né, vem o desencarne e a gente sempre nos leva a refletir. Acabou nosso tempo com esse espírito. Será que nós aproveitamos positivamente? Será que fizemos o melhor? Será que oferecemos o melhor, né? É isso que eu fiquei pensando, queria trazer aí para colaborar. É isso mesmo, né, Gi? Às vezes a gente perde a oportunidade por besteiras, né, na nossa vida. A gente poderia estar tomando alguns caminhos, algumas decisões, e a gente perde algumas oportunidades tão simples, né? Eu estava lendo um texto hoje, na internet, no Face, alguma coisa, que falava de um casal que brigou por uma besteira, né? E que um foi dormir, não quis jantar, virou as costas, foi dormir, o outro também foi dormir, um virou de um lado, outro virou do outro, e ficaram de bico, né? Como a gente fala. E que um deles, à noite, tem um ataque do coração e morre. Tenta até chamar o outro, mas o outro, bravo ainda por causa da discussão, não dá atenção. Levanta no dia seguinte, olha que o outro está dormindo, não vou chamar, porque não quer falar comigo, também não falo com ele. Vira, se levanta, né? Faz as suas coisas, vai embora trabalhar, volta na hora do almoço, lá reclama. Ah, não fez almoço para mim, porque tá bravo. Olha lá, tá deitado na cama ainda. E só vai perceber que a pessoa já estava morta bem mais tarde, né? Quando encontra novamente na mesma posição na cama. Quer dizer, é uma historinha simples, boba, mas uma coisinha simples que não foi resolvida e que depois perdeu a oportunidade de resolver, né? Então, a gente tem tantas oportunidades na vida, nesse ciclo que dá tanta coisa para a gente, tantas pessoas diferentes que nos cercam,
né? São espíritos com histórias diferentes e que cada um diz uma coisa para a gente. Cada espírito. Se a gente pensa assim, somente no nosso círculo familiar, não vamos pensar nos outros, no nosso círculo familiar. Cada espírito a gente tem um tipo de relação diferente, porque ele fala diferente. Esse encontro das energias, né? Ou elas vêm e se unem harmonicamente, ou às vezes elas, né? Entram aí em choque e às vezes a gente perde uma oportunidade porque a gente não quer dar o braço a torcer. A gente perde uma oportunidade porque a gente deixa para lá, não quer entrar em confronto. A gente perde a oportunidade na hora, como eu falei, né, porque achar assim, ele que tinha que resolver, é ele que fez, ele é o culpado, eu não faço nada, estou esperando. Só vou fazer se ele vier falar comigo. Só vou fazer se ele tomar a primeira atitude. E a gente perde, assim, pequenas oportunidades na nossa vida, que, na verdade, elas são grandes oportunidades. Porque na hora que eu resolvo um negocinho assim, né, pequenininho ali, que, eu vou dar o braço a torcer, eu vou falar, eu já estou renovando essa minha energia, porque aquela energia que eu estava liberando por causa daquela pequena briga, né, daquela pequena discussão, a hora que eu já vou falar com a pessoa, eu vou tentar mudar, aquilo já vai dando uma abrandada. Então, é importante a gente tomar consciência de que essas pequenas oportunidades, na verdade, elas são grandes oportunidades. Mas, assim, que eu vá resolvendo um negocinho aqui, que eu vá resolvendo a outra, e é importante eu perceber quais são essas relações que eu mantenho, né? Por que que eu me irrito com uma pessoa, né? Por que que eu não falo com a outra, né? Qual é o sentimento que eu estou vivenciando para eu não falar com essa pessoa, né? Porque ela me fez mal, mas por que que ela me fez mal? Né? O que que sonou em mim? Então, descobrir não é descobrir, na verdade, é compreender, né? Compreender esses relacionamentos, né? O que me move nesses relacionamentos? Por que dessas energias ruins ainda, dessas vibrações que às vezes tomam conta da gente, e que a gente perde muito tempo nelas, quando as coisas poderiam ser muito melhores se a gente se dispusesse a fazer. Então a gente tem que pensar isso mesmo, né, gente? O que é que a gente está fazendo com a nossa encarnação? O que que a gente está fazendo dentro dos relacionamentos? O que que eu tenho que Valéria, mudar, né? Fale. eu queria dividir umas reflexões que eu já tenho feito desde sexta-feira também, né? Que, na verdade, a lei assim, a lei de de existir um planejamento reencarnatório, essa forma de estruturação da chegada dos espíritos na Terra é algo que sempre existiu, né? Independente do nosso grau de consciência sobre isso, independente da nossa participação ativa, os espíritos sempre cuidaram do processo de encarnação, né, de que cada um chega na Terra. E aquilo que o Kenshi falou ontem, que quanto às nossas injunções, ele usou palavras como são a estrutura, as injunções estruturam, são os fundamentos da nossa encarnação. Claro, no sentido educativo, mas eu fiquei pensando que é no sentido mesmo energético, vibratório do negócio, né? Então, assim, eu tenho um pai e uma mãe com determinadas características, e eu tenho uma família em que eu sou filho único, ou que eu convivo com 10 irmãos, isso vai acionando meus sentimentos, meus pensamentos, e vai estruturando a minha personalidade nessa encarnação, né? Então, o que eu sou nessa encarnação, a minha personalidade nessa encarnação, ela é definida por essas injunções, esses relacionamentos da minha família, pelo lugar que eu nasci, né? Pelo contexto econômico, social da minha família, então, pobreza, riqueza, então, tudo isso são instruções onde eu nasci que definem quem eu sou nessa reencarnação. Então, é uma força energética que acontece com todos os espíritos que reencarnam, né? Então, a gente tem que planejar isso muito bem no mundo espiritual, como você falou, é um quebra-cabeça, né? Bonito que se forma, para que nessa reencarnação eu trabalhe esses aspectos da minha vida e não outros, né? Acione tais sentimentos e não outros. E é isso que vocês estão falando, e a gente está falando, que a gente está tendo a grande oportunidade de, com a evangelização,
nomear e entender esse arcabouço energético que trouxe a gente para essa conformação atual, né? Entender eu imagino assim como se fosse uma malha, uma forma, né? Um molde para moldar nossas características nessa encarnação, acionar sentimentos e pensamentos, acionar comportamentos na gente, né? A gente está tendo a grande oportunidade de nomear essas injunções, entender com quem eu me relaciono na minha família, entender o valor da ambientação reencarnatória, desse lugar onde eu estou, né? E entender o quanto isso aciona os sentimentos, quais pensamentos em nós, que nem você comentou, né? Então, é uma grande oportunidade da evangelização de a gente dar nomes a esse contexto, porque nós somos racionais, né? E pensamos sobre nós mesmos. E, além de dar nome ao que está acontecendo à nossa volta, a gente vai entendendo os sentimentos que se passam em nós. E aí, sim, à medida que a gente, nesses relacionamentos, preza pelo amor, pelo perdão, pela paciência, né? Mas, em síntese, isso é o amor nas relações. A gente vai transformando esses vínculos que, às vezes, são materiais, como o parentesco material, né? Esses vínculos que inicialmente foram as injunções que nos trouxeram, em vínculos que são espirituais, que são vínculos de amor para o resto da eternidade, né? Às vezes, nos nossos relacionamentos, a gente lida com as coisas muito no nível material, como você estava falando, assim, nos nossos sentimentos mais egoísticos, então não me deu atenção, ou, eu preciso muito do outro, eu quero atenção demais do outro, eu quero com apego, e são vibrações materiais, essas vibrações do apego nas nossas relações, né? Egoístas, eu quero atenção, eu quero o outro sempre perto de mim. E quando acontece um apego, um desencarne, que nem a gente falou, a gente tem que aprender a ter uma visão desapegada e de continuar vibrando o amor pela pessoa que vai, né? Que a gente não precisa viver o amor nesse contexto material egoísta da proximidade, né? Mas que se estabelecer uma relação, realmente uma vinculação amorosa, se formou uma família espiritual, o amor vai continuar. Então, apesar do espírito não estar aqui e a sentir o sofrimento da saudade, a vibração continua em mim de amar esse espírito onde quer que ele esteja, né? Então, são essas as reflexões que eu estava fazendo e queria dividir com vocês. Obrigada, Thaís. Obrigada, viu? É importante a gente refletir bastante nessas situações do espírito, né? Em toda essa conjuntura que nos forma, né? Que trazem depois para esse relacionamento algo de como é que eu vou conviver, porque na hora que você está com tantos espíritos diferentes, você tem que aprender a conviver com cada um deles, né? E como é que eu sou também nesse momento em que eu consigo dar amor para um e não consigo dar amor para outro? Por que eu tenho mais vínculo com um e não tenho vínculo com o outro? Ou meu vínculo com o outro é tão difícil? E esse conhecimento do ser espiritual que a evangelização vai trazendo para nós é essencial. Eu acho que traz uma dimensão completamente diferente para a gente pensar a gente mesmo, né? Eu acho que é muito importante a gente estar sempre retomando algumas coisas da evangelização, do que ela nos traz de explicações, de orientações, esclarecimentos, para a gente ir compreendendo a gente, porque cada coisa que fala, a gente tem que sempre voltar para nós. É assim no Evangelho, mas é assim na evangelização dos espíritos, né? Porque, aliás, um é junto com o outro, né? Não é dissociado. Mas, assim, da mesma forma que aquilo que Jesus fala para mim, eu tenho que quando eu tenho os estudos trazidos também pela evangelização, eu vou juntando uma coisa com outra e eu vou me compreendendo, né? Porque não é para a gente achar bom para o outro, a gente sempre fala isso, o evangelho, os estudos, não é bom para o outro. É bom para a gente se compreender enquanto espírito que carrega uma série de sentimentos, né? E que às vezes a gente não compreende. Por que eu tenho sentimento por um e não sei? Por que eu amo um filho de um jeito e amo um filho do outro? Se amor é amor,
né? Por que é diferente? Por que eu tenho assim umas brigas, umas coisas difíceis, com o outro não, o outro é tudo bem. Eu tenho que compreender por que esse sentimento diferenciado surge em mim. Eu tenho que compreender nesse momento que eu sou espírito e que esses meus filhos também são espíritos, né? E que com isso cada um traz a sua história, cada um traz as suas energias daquilo que também já conviveu comigo em outras situações passadas, né? Boas e ruins, né? A gente não sabe exatamente o que viveu o conjunto, mas que a gente está ali e se veio de forma tão próxima, né? Essa família, essa proximidade, é porque a gente tem condições de estreitar os melhores laços, né? Os melhores laços. É isso que a gente precisa compreender. Se a gente consegue amar um de uma forma, a gente consegue amar todos, né? E que a gente veio com esse para nos dar o suporte para a gente conseguir conquistar esse amor também pelo outro, conseguir desenvolver os melhores sentimentos para que as energias ruins também vão perdendo força, né? Que é isso que elas precisam. Eu vou dar uma acelerada porque a hora está adiantada. Esse é um assunto que teria muita coisa, né? Mas o horário também não vai permitir. Eu vou ler aqui, tem-se, os laços de família são importantes oportunidades de renovação e sentimentos. Aqueles que nos parecem mais difíceis de lidar são aqueles que temos mais que nos empenhar para aprendermos a respeitar e depois, mais tarde, compreender, aceitar e finalmente amar. Essa é uma dica para a gente, quando a gente vai, olha, eu vou me observar, eu vou perceber, né? Essa é uma dica importante, aquele que mais dificuldade é o que a gente tem que pôr mais o empenho, mais a vontade, mais a coragem, né? A gente tem que se dispor a realmente amar. Priscila, todos nós precisamos fazer o exercício de observar, reconhecer, nomear os nossos sentimentos. É um exercício que a gente precisa mesmo. E quando, eu vou dizer assim, falar uma experiência, quando a gente chega a nomear um sentimento, a gente vai perceber, existe uma técnica chamada técnica dos 5 porquês. Quando a gente chegar num pensamento, a gente fala, num sentimento, a gente vai falar assim, mas por que eu tenho esse sentimento? Aí você vai analisar, observar, reconhecer e vai nomear outro. Você vai aprofundando o conhecimento sobre si, sobre o seu sentimento, né? Mas por que eu tenho tanto isso? E a gente vai compreendendo a gente, mas compreendendo de uma forma amorosa, tá? Porque às vezes a gente vai achar assim, eu sou a pior pessoa porque eu tenho isso. Não, eu sou uma pessoa que eu preciso aprender. Eu sou uma pessoa que eu estou me conhecendo para tentar fazer diferente, porque às vezes eu conheço aqui e chego numa coisa superficial e que se eu não for indo nesses porquês, eu não vou chegar realmente ao que é a minha grande dificuldade, é aquilo que eu preciso realmente trabalhar. Então, eu não posso ficar só na superficialidade, né? Muitas vezes essas vivências passam despercebidas, impedindo assim a elaboração e ressignificação do que foi vivido. Quando nos conscientizamos, conseguimos transformar. Isso mesmo, porque na hora que você se conscientiza, é porque você realmente compreendeu, né? E aí a gente começa, porque quando a gente não compreende, a gente não sabe nem como atacar, né? Como é que eu vou querer resolver alguma coisa que eu não estou nem compreendendo o que é, né? Então, com essa compreensão, eu posso saber assim, o que eu devo fazer. Com a compreensão, eu vou saber que, olha, nesse momento eu preciso me calar, então eu vou trabalhar, eu vou fazer os esforços para me calar neste momento, para que aquilo não aumente, por exemplo, né? Esses afetos bons ou ruins estão em nossas convivências e relações, sempre, sempre, em todas as famílias, né? Não existe uma família que viva assim 100% em harmonia. Sempre tem algum entrave, né? Em algumas são grandes, em outras são pequenos, mas tem alguns entraves. E é nesses entraves que a gente precisa batalhar para vencer, né?
Os verdadeiros laços de família são os espirituais, não os da consanguinidade, uma vez que são os espíritos que se amam ou se odeiam, e não os corpos que temporariamente habitam. É o Arnaldo colocando para nós, né? Realmente, não são os corpos, né? Corpos daqui, nem sabe de nada, né? Mas o espírito sabe de tudo, o espírito sente tudo, né? É do espírito que está vindo essas nossas dificuldades, né? E aí, por isso que a gente tem que compreender sempre de espírito para espírito. Pense, estamos nesses momentos da pandemia mais próximo das nossas injunções reencarnatórias, ou seja, mais próximos de nossos familiares. Esta situação pode ser vivenciada de duas maneiras: com visão espiritual, aproveitando a oportunidade, ou apenas com os olhos da matéria, até agravando o teor ético, energético e espiritual das relações. É o momento da nossa decisão, né? Como que eu quero viver? Né? Como que eu quero passar nessa encarnação? Chegar lá no final dela e estar arrependido porque eu não disse isso, porque eu não fiz isso. Aí não vai ter tempo, né, de resolver, e sabe-se lá como que a gente vai ter nova oportunidade, quando que a gente vai ter nova oportunidade, né? O Arnaldo completa: assim a nossa família é um ambiente de purificação, para onde somos atraídos pelos laços estabelecidos em existências anteriores. Purificação, cura, como a Gisele falou, é o nosso caminho, né? O nosso caminho, nossa possibilidade de ascender, nossa possibilidade de evoluir realmente, as nossas maiores possibilidades, porque a gente pode fazer isso em outras coisas, mas não tanto e com tanto valor como nessa família que a gente veio que não tem como desfazer. Né? Não tem como desfazer. Então, ali são as nossas maiores e melhores oportunidades. Né? E uma das coisas que fala no texto aqui, só para eu fechar, quando ele fala lá que o pai não gera o espírito, fornece apenas o envoltório, né? Ele fala assim, mas deve ajudar no desenvolvimento intelectual, moral para fazer progredir. Não é só o pai com o filho, mas o filho com o pai, né? Irmão com irmão. Nós estamos ali, formamos essa coisa para que um ajude o outro também. Né? Todos nós temos que buscar o aprimoramento de todos que estão ali naquela família, que é nesse círculo principal da nossa existência. Né? Nós precisamos ajudar uns aos outros para ascender. Né? Quando perceber a dificuldade que um está apresentando, a gente precisa ajudar também para superar, né? Porque isso também faz parte do nosso planejamento, esse auxílio mútuo entre nós que estamos nessa situação encarnatória neste momento, né? Então, a gente tem também isso como missão, né? Ajudar os que estão aqui conosco nessa caminhada. Não importa se eles são nossos filhos ou nossos pais, né? São nossos irmãos, o que são nossos, mas estão ali na nossa convivência, a gente tem que auxiliar também. Gente, eu vou encerrando por aqui, vou passar para as vibrações e para a prece final, tá? Para a gente, porque a gente já está assim um pouquinho adiantado da hora. Eu agradeço as colaborações de quem se manifestou e de quem postou, né? Que sempre ajuda, né? Ajuda a gente a clareando as nossas ideias e auxilia na nossa compreensão do tema, tá? Então, vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, na certeza de que estamos todos rodeados de bons espíritos a nos auxiliar e que, neste momento, transferem para nós as melhores energias através de um passe, energizando também a água que está ao nosso lado, que também ajuda no nosso equilíbrio espiritual, no nosso fortalecimento.
E sempre assim que estamos nos sentindo bem, fortalecidos, amparados, também podemos doar vibrações. E que neste momento possamos abrir os nossos corações e vibrações de amor por todos os espíritos encarnados e desencarnados deste nosso planeta, por todos aqueles que sofrem em virtude da pandemia, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desequilibrados neste momento, mas também por aqueles que estão com doenças de outras espécies, que não ligadas à pandemia, por aqueles que estão sozinhos, que estão tristes, por aqueles que estão com pensamentos de suicídio, por aqueles que já cometeram suicídio, pelos espíritos que estão renascendo neste momento, trazendo força, novas energias para a transformação do planeta. Vibremos pelo Lar Valmeca, vibremos pelos trabalhadores, vibremos pelo Lar Valmeca do Jardim Paulistano, por todos os espíritos que vivem e convivem naquele espaço. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos. Vibremos intensamente pelo nosso lar, por cada espírito que conviva conosco. Pensemos em cada um deles, naqueles que nos trazem boas energias, para aqueles que damos boas energias, para aqueles que ainda temos energias difíceis. Vibremos intensamente por nós mesmos, pela nossa firme decisão de sermos melhores nesta encarnação, renovando a cada dia os nossos sentimentos, diminuindo os sentimentos ruins e deixando enriquecer os bons sentimentos que trazemos em nosso ser. Senhor Jesus, agradecemos por este Evangelho, pelas possibilidades de reflexão do nosso ser espiritual, dos nossos relacionamentos, dos nossos sentimentos, do que precisamos renovar, do que precisamos crescer. Os espíritos que convivem conosco também possam ser abençoados nesse momento, também possam ser renovados, para que, principalmente, este nosso círculo familiar refaça suas energias mais difíceis e deixe o amor vibrar, para que todos possam ascender até ti. Agradecemos por estar conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, amigos. Que todos possam ter uma ótima noite e uma ótima semana, né, com bastante força para viver cada dia, renovando os sentimentos, trazendo sempre o que há de melhor, né? Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite.